Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto com mais algumas dicas para vocês. Na terça-feira nós falamos de como fazer uma proposta, quais as análises que você, perito, tem que fazer sobre os autos antes de mensurar os seus honorários. Eu também comentei numa ocasião anterior que em quase todas as vezes as partes impugnarão sua proposta. Por mais justa que ela seja, as partes sempre impugnarão. Então você será intimado a apresentar resposta a essa impugnação, ou seja, defender os seus honorários, mostrar que o valor que você cobrou é um valor justo e adequado ao volume e à complexidade do trabalho que será feito. Eu vou mostrar agora para vocês um exemplo de resposta à impugnação. Tá? Vamos pegar esse processo aqui, que eu também fiz essa semana. Vamos ver o que a parte usou como argumentos para dizer que os honorários são excessivos. Tá? Muito bem, vamos lá. Então aqui começa a primeira... ademais, resta forçoso verificar que o perito judicial, a propor honorários periciais, absurdamente, eles usam muito essa palavra, absurdamente fixou estes em 2025, o qual é totalmente excessivo, visto que o trabalho do perito não apresenta o grau de dificuldade que justifique a fixação de honorários em valores tão expressivos. Veja bem, as partes normalmente tentam, digamos assim, menosprezar o trabalho de vocês. Quem está falando aqui é um advogado. Um advogado não sabe qual é a complexidade de elaboração de uma prova pericial. Ele estima que seja fácil. Por quê? Porque muitas vezes são processos repetitivos, então ele acha que pelo perito já ter experiência em fazer aquele trabalho, ele pode cobrar barato. Só que não é assim. Você despenderá um tempo, você despenderá recursos, mão de obra, etc., para elaborar o seu trabalho. Né? Colocou aqui, é sabido que para bem fixar o valor do trabalho do expert indicado, há necessidade de considerar os requisitos que devam ser respondidos, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, levando sempre em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Isso tudo bem, é lógico que você não vai cobrar um valor que seja totalmente desproporcional. E muitas vezes isso acontece, como por exemplo, diversas ações revisionais bancárias, as partes colocam como valor da ação R$ 1.000, só para efeitos meramente fiscais. Então, teoricamente, você cobrar mais do que R$ 1.000 seria um valor absurdo. Mas muitas vezes eu já tive perícias que eu fiz nesse tipo de ações que o valor da causa era R$ 1.000, eu cheguei a cobrar 6, 7, 8 mil reais. E fui pago. Por quê? Porque era um trabalho extenso. Tá? Então, aqui, outro argumento que o advogado utiliza. Não obstante, constata-se, excelência, tratar-se de perícia contábil a ser realizada sobre contratos, tendo com matérias a serem analisadas, questões que se repetem cotidianamente e não acarretam maiores dificuldades para a elaboração do parecer contábil. Olha, vamos lá, convenhamos, o nobre advogado aqui está jogando o trabalho do perito no lixo, né? Não é bem assim. E assim continua, coloca aqui algumas jurisprudências, fala que tem que ter, tem que ser considerada a proporcionalidade, a razoabilidade, etc. É sempre a mesma história. É sempre a mesma história, tá? Muito bem. Vamos ver como que eu defendi a minha proposta? Vamos lá, tá? Esse é o modelo, gente. Vocês sempre devem fazer dessa forma, tá? Então aqui eu identifiquei o contrato, né? Falei, me identifiquei, né? Falei que eu fui habilitar nos termos do artigo 156 do Código Civil, né? E que eu venho à presença do juiz apresentar manifestação acerca da impugnação da proposta de honorários, tá? E coloco aqui que essa impugnação está nessa movimentação dos autos. Veja, eu sempre faço isso. Antes de justificar, eu falo, num único parágrafo, eu resumo o trabalho que será feito, ou seja, vale lembrar que para a elaboração da proposta original, tida a movimentação 148.1 dos autos, foram considerados principalmente a complexidade e o volume do trabalho a ser realizado. Daí eu falo o que eu terei que fazer. Demandará análise de contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes de forma a apurar... O que eu vou ter que fazer? De forma a apurar o valor devido para fins de cumprimento de sentença, além de responder aos 16 quesitos postulados pela parte requerida.
E aqui eu falei, ó, para a realização de tal labor pericial, esse perito aventou a quantia de R$ 2.025, conforme abaixo reproduzido. Vejam que a parte falou que eu tenho que mensurar quantas horas vão ser utilizadas. Isso tudo eu faço na minha proposta de honorários, ou seja, eu coloquei que eu gastaria 1 hora para leitura e análise das peças processuais, 2 horas para tabulação e digitação de documentos, 2 horas para confecção de cálculos, tabelas e gráficos, 2 horas para elaboração do laudo pericial e 1 hora para revisão do laudo pericial, totalizando 8 horas, que deu os R$ 2.025, tá? E daí eu coloquei aqui, ó, ocorre que a requerida, como de praxe, eu firmei, porque isso é padrão. É bom que os juízes entendam que, em grande parte das vezes, os patronos das partes impugnam a proposta sem ter uma justificativa válida, tá? Impugnou o valor proposto, alegando que o grau de complexidade não justifica o valor aventado e que ainda seria excessivo face ao valor inicialmente executado. Aí é que vem a importância dessa resposta à impugnação. Todavia, não apresentou qualquer prova que demonstre que o valor proposto seja excessivo em relação àqueles cobrados por outros peritos em trabalhos da mesma modalidade e complexidade. Por que eu coloquei isso? Porque, às vezes, os patronos das partes, eles pegam outros exemplos de propostas apresentadas para trabalhos periciais e colocam lá, propostas com valores inferiores ao que você estimou, colocam lá como um paradigma para justificar que os valores são excessivos. Nesse caso, daí você tem que avaliar se aquela proposta que ele utilizou como paradigma é uma proposta relativa a um trabalho semelhante àquele que você está fazendo e com a mesma complexidade, ou seja, o trabalho que você foi nomeado englobará a análise de 10 anos de conta corrente e o outro trabalho seria 4 anos, então não é a mesma complexidade, não é o mesmo volume de trabalho. Então você tem que pegar não é a malícia, você tem que pegar esse jeitinho de conseguir embasar o volume dos seus honorários, o valor dos seus honorários, para que não seja impugnado pelo juiz, tá? Ressalto que, em se tratando de trabalho de cumprimento de sentença, no qual esse perito deverá, a princípio, apurar o valor de liquidação com base nas decisões proferidas nos autos, o que efetivamente onerou a prova pericial foram os 16 quesitos apresentados pela própria requerida, a movimentação 136.1 dos autos, aos quais me reporto. Por que eu coloquei isso, gente? Cumprimento de sentença, você tem que pegar as decisões, você tem que fazer a revisão do contrato, você tem que simplesmente calcular de acordo com as decisões que transitarem em julgado. Mas muitas vezes as partes apresentam quesitos para direcionar ou indicar o caminho que o perito deve seguir para fazer a sua prova pericial e às vezes até tentam colocar quesitos a respeito de matérias que já foram julgadas, ou seja, quesitos que não têm qualquer cabimento de serem feitos na fase de liquidação de sentença. Então, com isso daqui, por exemplo, eu realmente poderia fazer essa proposta aqui, 2025, eu poderia fazer ela por R$ 1.500. R$ 1.500, né? Mas eu estou cobrando um pouco mais porque eu vou ter que responder esses 16 quesitos. Queira ou não, eu perderei tempo, terei que fazer cálculos que não seriam necessários simplesmente para apurar o valor de liquidação, ok? Então, daí eu coloquei aqui no fechamento, isto posto, não restando demonstrada excessividade nos honorários originalmente aventados, ratifico integralmente a proposta apresentada ao movimento 148.1 dos autos, no montante R$ 2.025, requerendo respeitosamente de Vossa Excelência o que segue. Eu peço que o juiz homologue a minha proposta de honorários, né? Peço que seja feito o depósito judicial ou então o depósito diretamente em minha conta pessoa jurídica, né? Caso o depósito seja efetuado em conta judicial, eu já aproveito para solicitar o adiantamento dos honorários periciais, né? Peço que, identificado o depósito dos honorários, que eles me intimem, demonstrando que foi feito o depósito, para que eu comunique a data de início dos trabalhos periciais, né?
coloco que, uma vez concluída a prova pericial, eu entregarei o laudo e permanecerei à disposição das partes para eventuais esclarecimentos, né? E aqui, isso é importante, até esse caso aqui, como tem quesitos, eu coloquei. Se não tivesse quesitos, eu não colocaria esse parágrafo. Ressalto que a presente proposta se aplica especificamente ao atendimento dos pontos controversos e quesitos já juntados aos autos. Ou seja, né, se a outra parte, a parte autora, resolver colocar quesitos agora nos autos, a minha proposta não acobertará esses quesitos. Se ela quiser que eu responda, terá que complementar meus honorários, tá? Porque muitas vezes já aconteceu casos em que 3 anos depois da apresentação da proposta, as partes colocaram, sei lá, 50, 60 quesitos lá, e naquela ocasião eu não utilizava esse parágrafo em minhas propostas, e daí o juiz me forçou a responder os quesitos que foram apresentados intempestivamente, certo? Então, gente, isso é importante, eu tento colocar aqui para vocês dicas para que vocês criem a habilidade na hora de fazer o seu trabalho pericial, na hora de cumprir com todas essas fases do seu trabalho, ok? Então é isso daí, gente. Eu agradeço a acompanhar o meu canal aqui no YouTube, certo? E fico à disposição de vocês através do meu contato, meu e-mail de contato, pedroneto@expertpericias.com.br. Se tiverem alguma dúvida, quiserem alguma dica, entre em contato, ok? Um grande abraço e até semana que vem.